E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, .psd, o seu canal sobre Photoshop, manipulação de imagem e afins. E hoje eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, toda a construção desse arquivo sobre o Resident Evil 4 Remake. Eu trouxe já outro vídeo aí que é o Breaking Down, mas hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de tudo que eu construí aqui até chegar no resultado final. Então esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Se você estiver apressado aí, coloca na velocidade 1,5 e vai ser melhor para você. Vamos lá. Eu comecei aqui pelo background, tá, pessoal? Comecei aqui pelo background. A imagem que eu peguei de referência foi essa aqui. É a imagem da apresentação do Resident, tá? Fiz uma limpeza de imagem e depois eu bloqueei esse background com um desfoque gaussiano. Vamos para lá, passo a passo. Primeiro, eu selecionei aqui a área que eu queria fazer a correção. Então, eu vou dar um Ctrl J aqui, vou rasterizar a imagem e aí eu vou selecionar a área. Olha só. Tá, esse logotipo aqui não vai ser bom porque ele vai atrapalhar no resultado final. Porque como eu vou desfocar, vai ficar uma mancha branca lá atrás. Eu vou vir aqui em selecionar, modificar a suavização e vou colocar uma suavização de 15. Vai, 15. E agora eu vou vir aqui em editar, preencher, sensível ao conteúdo e clicar em OK. Ao fazer isso, o Photoshop vai criar um cálculo matemático do que ele acha que é mais ideal para a imagem e vai me dar um resultado satisfatório. Então ele tirou aquela parte branca e ficou aqui só parte de textura. Depois não tem segredo, né? Você transforma aqui em objeto inteligente, vem até em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Coloca a quantidade de desfoque que você acha que vai ser bom e dá OK. E foi basicamente esse o processo que eu fiz aqui. Então eu peguei a imagem, limpei ela todinha e esse aqui é o resultado. Olha só. Tá, depois eu coloquei aqui algumas camadas de ajuste. Essa aqui é um brilho. Como é que faz essa camada de ajuste? Olha só, eu peguei aqui uma camada de curva e eu queria um ponto de luz. Então eu peguei uma camada de curva, trouxe a luz um pouco mais para o meio da imagem, para a luz começar em pontos, para ela entrar mais, sabe, a luz entrar mais. Peguei o meu pincel, coloquei uma opacidade baixa, um fluxo baixo na verdade, uns 10% eu acho. E agora, ó, é só passar com ele branco nos lugares onde eu quero que tenha a invasão de luz. Então eu quero nessa parte toda aqui, porque eu quero que a luz entre na latinha, tá? E foi isso que eu fiz. Depois eu coloquei uma vinheta, e para fazer a vinheta também é muito simples. Mesma coisa, você vai criar a camada de curva, aí você vai inverter a camada de curva, vai colocar aqui o slider para baixo, para você ter o controle, né, da luz. Olha só, aqui no meio eu não vou mostrar. Na verdade aqui no meio eu vou mostrar primeiro, tá? Então eu vou pintar aqui no meio. Depois eu só inverto a máscara. E aí a parte escura fica só no canto. Tiro dessa parte aqui, porque é daqui que a luz vem, então não pode ter essa parte escura ali em cima. E assim você finaliza a parte de background, tá? Foi esses ajustes que eu fiz na parte de background. Depois vem a blocagem, pessoal. Então eu fui atrás de imagens, banco de imagem. Eu queria, já tinha ideia na minha mente, claro, eu queria que a latinha tivesse um lugar mais obscuro, que tivesse algumas gramas, que ela tivesse numa base de madeira e que tivesse algumas plagas na latinha. Então como eu fiz isso? Primeiro eu coloquei a latinha. E olha só, esse aqui é o resultado final dela, já vou mostrar pra vocês como eu fiz isso, mas ela tava assim. E beleza, preciso de algum lugar para colocar essa latinha. Vou lá na base de madeira. Fui na internet, no site Yandex, um excelente site para procurar imagens assim, imagens que você não acha na internet normal, nos sites normais. É muito bom você ter o Yandex. Então, ó, a imagem original, deixa eu até abrir o arquivo inteligente dela aqui. Meu Deus, o Photoshop não trava, né? Olha só. É essa imagem aqui, ó. Só que eu precisava só desse tronco. E eu achei que esse tronco ia ficar legal. E realmente ficou. Falando nisso, deixa eu tirar esse óculos aqui. Aí vamos lá. Então ficou assim. Depois eu coloquei aqui uma sombra para ambientar um pouco mais a imagem. E essa sombra vai fazer um pouco mais sentido depois, tá?
a sombra fica em multiplicação. A sombra geralmente fica em multiplicação porque aí você tem uma mesclagem melhor entre as camadas. Depois eu coloquei as gramas, tá? Então eu tenho as gramas da parte de cima. Vou colocar assim os ajustes. E tenho as gramas da parte de baixo. Mais uma vez, eu precisava de gramas, fui até a internet, procurei uma grama com fundo isolado em branco e coloquei aqui em um sistema de blocagem. Por enquanto é só blocagem. A blocagem acontece quando você posiciona os itens na tela do jeito que você deseja. E eu queria que ficasse desse jeito. Agora eu queria também uma graminha ali atrás. E olha só, a graminha está lá atrás, certo? Quando não está ambientada na verdade, não fica legal. Mas você tem que ter esse feeling e você desenvolve esse feeling depois. Você nunca vai ver o projeto final na sua cabeça. Você tem que entender o passo a passo. O que é que vai ficar legal na imagem. E aí depois você vai lá e corrige. E aí sim dá um impacto visual. Mas antes disso é muito difícil prever o final da obra, né? E aí eu parti para as plagas. Vamos lá. A última parte são as plagas, que são os tentáculos. Várias e várias camadas. Eu vou blocar isso aqui tudo em uma camada só, porque muitas camadas assim deixa o negócio confuso, tá? Como foi feita as plagas? Simples, demais também. Eu tinha o desenho mais ou menos na cabeça de como eu queria, e aí eu só tive que vir com a caneta aqui, usando a parte de forma, e fazer o desenho das plagas que eu queria. Então, fui desenhando. Olha só. Queria uma plaga mais ou menos aqui. Aí eu vou e desenho a plaga. Pronto, foi só isso. E aí eu dispus, claro que eu mexi mais, e eu dispus os elementos na tela, tá? Foi assim que eu fiz essas plagas aqui. Essas aqui de baixo eu excluí, porque eu não vi utilidade nelas. Não vi muita lógica em deixar plagas apoiando a latinha. As plagas são feitas para ataque, né? Não para apoio. E, bom, o processo de blocagem foi esse, tá? Deixa eu até ligar as partes aqui de cima. Mesma coisa com as plagas da parte de cima da latinha. Essas daqui, olha só. O mesmo processo de desenho. Eu peguei o desenho e fiz. Eu vou transformar isso aqui em objeto inteligente, porque você já sabe como fez. Então não preciso mais do arquivo aberto. Tá? Vamos lá, vamos começar a ambientação da imagem agora. Primeiro eu comecei ambientando a base. Eu queria que a base entrasse na imagem. Ela está muito clara para o ambiente onde ela está inserida, né? E como eu fiz isso? Eu primeiro coloquei uma camada de curva. E olha como ela já entra. E o que eu fiz nessa camada de curva nada mais foi que baixar o slider. Então ele vinha reto, normal, né? E aí você baixa o slider até você encontrar o tom de iluminação que você deseja, o valor de iluminação que você deseja. E o meu foi basicamente aqui. No entanto, eu precisava de uma invasão de azul, já que a imagem está mais azulada. É claro que a madeira não vai ficar azul, mas ela vai receber influência do ambiente. E olha só como ficou. Como foi que eu fiz essa outra curva? Simples, eu vim aqui no canal do azul. É do vermelho mesmo, é do vermelho. Tava aqui e eu tirei um pouquinho do vermelho. Que aqui entra um pouco do amarelo, que é o oposto do vermelho, tá? Aqui no canal do azul eu não mexi, mas eu poderia ter colocado um pouquinho de azul, ou tirado um pouco do azul, mas eu não mexi. Eu deixei aqui, eu mexi só no vermelho. Interessante escolha. Aqui na parte de cima, é mais uma camada de ajuste, tá? Tava aqui no alto, uma camada de ajuste de iluminação. Eu coloquei cá embaixo e fiz aqui uma máscara, olha só. Porque essas partes que estão em preto não vai pegar o ajuste, então vai ficar clara. Só que essa parte branca vai pegar o ajuste, então essa parte branca vai ficar preta e a parte preta da imagem não vai ficar com sombra, vai ter luz. Exatamente como você vê aqui na imagem. Então nessa parte que a máscara não está pegando, tem luz. E nessa parte aqui não. Isso acontece porque a luz está vindo dessa direção. Entendeu? Tá, vamos lá. Então esse foi o processo para ambientar aqui a base de madeira. Depois eu ambientei as gramas. Mesmo processo. Você vem aqui com a curva, coloca a iluminação primeiro. Essa grama aqui de trás, ó. Coloca a iluminação primeiro, precisava dela mais escura. Coloca outra iluminação, muito mais escura. E coloca um color grading. Pessoal, o que é o color grading? Vou dar 2 cliques aqui na imagem.
o color grading nada mais é, na verdade deixa eu mostrar para vocês na prática mesmo, do que pegar a imagem que está lá embaixo, no caso o nosso background, colocar ela em cima do objeto, você vai linkar essa camada no objeto que você quer ambientar, vai colocar no modo de mesclagem de cor e pronto. Ah não, e você vai desfocar a imagem também. Então você vai vir aqui, filtro, desfoque gaussiano, e vai colocar um tom onde a imagem não tenha mais textura, onde ela só tem aqui os valores e cores. E clique em OK. E aí pronto, você vê que a grama ela se comporta exatamente como deveria. Mesma coisa na grama de cima. Então você cria aqui camadas de ajuste de cor e iluminação. Depois cria o color grading. E pronto, a grama ela já pega a temperatura, a iluminação da imagem. Isso aqui é muito fácil. Se você precisa de luz, você coloca mais luz usando curva. Se você precisa de azul, você tira um pouquinho do vermelho. Ou você coloca um pouco mais do azul. Se você precisa do amarelo, você tira um pouquinho do azul, porque automaticamente surge amarelo. E eu falei besteira. A cor oposta do vermelho é o verde, não o amarelo. A do azul que é o amarelo, né? Mas vamos lá. Aqui tem a latinha. Foi o próximo passo. E o primeiro passo para fazer a latinha foi criar o rótulo. Tá? Foi criar o rótulo. E eu tive várias ideias para criar esse rótulo. Várias e várias ideias mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que faz esse rótulo. Não vou mostrar como que eu fiz o design do rótulo, porque esse não é o objetivo, né? O objetivo é te mostrar como eu fiz a manipulação, não o design. Então tá, como é que eu encaixei a latinha, essa embalagem aqui na latinha? Eu vou colar aqui uma imagem, para pegar como referência o tamanho. Então, eu fiz o tamanho aqui, ó. Eu fiz um quadrado, mais ou menos do tamanho da latinha. Tá? E aí eu transformei esse objeto em objeto inteligente. Clicando duas vezes aqui dentro, eu posso colar aquela minha imagem. Olha só. Posso colar aquela minha imagem. E quando eu der um Ctrl S, essa minha imagem vai ser mandada automaticamente para o meu quadrado aqui. Depois o que eu tenho que fazer é linkar esse quadrado na minha latinha e ajustar. Que é basicamente isso aqui, ó. Deixa eu desligar a visualização da camada de baixo. E vamos trabalhar na camada de cima, tá? Depois você vai fazer as inclinações corretas. Olha só. E depois de ter feito isso, né, você pode até brincar aqui com a perspectiva. Ó. A parte de cima fica um pouco menor porque está distante, um pouquinho mais distante. Depois você vem em Ctrl T, clica aqui nessa parte aqui de deformar a imagem. Vem personalizar e coloca em cilindro. Aí você puxa esse aqui, você puxa para o meio. E esse aqui você puxa para cima junto com esse aqui de baixo. E olha como já entrou, né? Pronto, já entrou. Entrou perfeitamente porque tem um ajuste aqui em cima. Mas ela vai ficar assim primeiro. E aí você pode testar alguns modos. Aqui, ó. Olha isso aqui como já... Cadê? Um entrou aqui. O sobrepor ele já entra. Tá? Já entra muito bem. Só que eu fiz desse jeito. Eu coloquei a camada em normal. Essa aqui eu coloquei em normal. E aí eu coloquei a latinha na frente. Cadê você? Coloquei a latinha na frente e aqui eu troquei o modo de mesclagem para luz direta. Porque fica mais marcante. O que é que acontece? Quando você pega uma imagem que tem apenas cores que vão do preto ao branco, você tem informações de iluminação. O branco é como se fosse a parte mais iluminada, o preto é a parte mais escura. O cinza é o meio tom. Então, quando você coloca essa imagem em cima dessa outra imagem aqui, o que é que vai acontecer? Claro, e você muda o modo de mesclagem para o terceiro grupo, ele vai excluir todo o que é meio tom e vai conservar apenas o que é iluminação e sombra. E por isso que dá essa sensação de realismo, porque o meio tom da imagem desaparece. Se fosse uma imagem 80%, olha só, vou colocar aqui, vou criar um solid color de 80%. Então aqui você vai 80, 80, 80. Aqui é um cinza 50%, tá? E se você vir aqui em sobrepor, perceba que o cinza desaparece. Mesma coisa com os outros, ó. Os outros modos de mesclagem desse grupo. Agora, se eu pinto
essa camada com outra cor, então vou rasterizar. E aí vou colocar informações de iluminação aqui. Tá, então aqui eu vou apertar D para mudar, para reconfigurar ali o brush. E vou fazer aqui, ó, vou pintar de branco aqui, vou pintar de preto aqui, certo? Ó, eu vou tirar aqui de sobrepor e colocar em normal. Então uma parte está iluminada, outra parte está escura. Agora, como não tem cinza 50%, quando eu colocar aqui nesses modos de mesclagem, perceba que ela ganha novas informações de iluminação, sem e com. Isso pode ser até usado para o Dodge Burn. Mas eu coloquei as informações de cinza em cima, essas informações aqui, e troquei o modo de mesclagem para luz direta. E aí eu tenho esse resultado. Perfeito, né? E é muito simples o entendimento também. Depois eu coloquei uma iluminação aqui na parte de baixo. Olha só, aqui estava mais escuro. Não, eu coloquei... Não, foi aqui. Cadê você? Ajuste. Tá ficando confuso porque eu fiz outro ajuste aqui, ó. E esse aqui é o antigo. Mas beleza. Tá. Aqui, pronto. Essa camada aqui, ó, ela tá em luz direta também, só que ela tá com a opacidade mais baixa. E se eu tirar aqui embaixo, eu dou um pouco mais de iluminação. Perceba, a máscara tá aqui. Aqui é uma camada de sombra, porque eu queria que esse lado da imagem aqui ficasse um pouquinho mais escuro. Então, ó, sem e com. Tá dando um erro porque essa aqui é a imagem original, tá? Eu fiz a outra como exemplo. E aí eu ativei essa outra camada para matar um pouco da iluminação aqui de cima, porque Resident é um tema mais escuro, mais sombrio, e eu não preciso de tanta iluminação na imagem. Iluminação deixa a imagem muito alegre, e o Resident é um pouco mais tenso que isso. Tá, então foi essa parte da latinha. Depois veio as famigeradas plagas, que vocês já viram como foi que eu desenhei. Agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu iluminei e apliquei textura. Então, para iluminar a plaga, eu criei aqui uma camada de ajuste. Cadê você? Essas camadas aqui. E o que eu fiz aqui foi pegar o pincel com o preto e passar. Linkar aqui e passar, ó. E aí eu vou ter informação que lembra um pouco o 3D. Perceba que sem a imagem fica toda 2D, fica uma reta. E com a iluminação você tem o 3D entrando. Então, aqui precisa de sombra. Olha só. Dá uma sensação de gordurinha na plaga. Que ela tem o que é fundo e o que é frente. Lembrando, o que é fundo ele está mais escuro. O que é frente ele está mais claro porque está mais próximo da luz. E por isso nossos olhos acreditam que isso aqui é um 3D. Olha só, a diferença desse tentáculo para esse tentáculo, né? E aí eu fiz esse processo para todos os outros tentáculos da plaga e coloquei a textura de carne por cima. A textura de carne foi aplicada da seguinte forma. Eu fui na internet, procurei lá, textura de carne. Aí apareceu essa carne, gostei. E nada mais é do que pegar a imagem, ela vem assim, certo? E você vai lá e linka onde você quer. E pronto. Não precisa mudar o modo de mesclagem. Se você quiser mudar, testar alguns pode, mas não precisa. E vai ficar aparecendo que realmente é feito de carne isso daqui. Ou de alguma coisa orgânica. Depois eu coloquei um ajuste de dessaturação. Que eu vim aqui. Peguei a matiz saturação. Linkei na camada de baixo. Tirei um pouquinho da saturação. O outro ajuste aqui está dizendo que eu coloquei saturação. Que é muito estranho, porque eu estou perdendo saturação na imagem. Não sei dizer por que isso acontece, né? Dá mais estranho. Mas eu tirei a saturação justamente porque a cor estava muito viva e cores vivas são muito alegres. E o Resident Evil não é um jogo alegre. Tá? Repeti o mesmo processo lá para a plaga de cima. Tirei a saturação e fiz ajuste de iluminação. O que é que eu fiz aqui? Nessa parte de luz, eu trouxe a luz para cá, tá? E aí pintei só essa parte aqui. Porque essa parte aqui da plaga, ó, tem que ficar mais iluminada, visto que a luz está vindo dessa direção aqui. E coloquei um ajuste de sombra. Mais uma vez puxo o slider para baixo, olha só. Naquela parte ali. Justamente porque a luz não bate aqui. Então, essas plagas aqui, ó, elas têm que ficar escuras.
Não tão escuro assim, mas é só para dar o exemplo. Tá vendo? Só para dar o exemplo. Então, a parte das plagas foi assim. Depois eu coloquei mais uns efeitos aqui, que foram esses finais. E nos finais eu tive algumas ideias de algumas latinhas que eu já tinha feito. Essa aqui é a primeira, foi a que eu mais gostei, e esse aqui é o resultado dela. Mas teve também esse modelo, que ele tá um pouco mais azul, tá muito alegre, eu não gostei. Tem esse aqui também, que ele tá muito mais intenso, muito mais alegre, também não gostei. Tem esse com o Leon, que não gera, né? Você colocar a foto do personagem na latinha. Então eu excluí esse daqui. Tem esse sem o brilho. Estranho, né? E tem mais dois aqui embaixo, que é esse, que eu gostei do mood da imagem, até trouxe um pouquinho disso pra cá, pra cima. E tem esse aqui, que a gente acabou de fazer. Mas o final do arquivo foi esse daqui. Esse foi o escolhido, onde eu coloquei até essa iluminação aqui, que é um lens flare. Isso aqui é muito bom para fazer esses efeitos. Mas eu não finalizei a imagem no Photoshop. Eu finalizei ela no Camera Raw. Então, Ctrl Shift A. Deus, tomara que não trave. E aqui eu fiz minhas alterações. Geralmente eu vou mexer um pouquinho na nitidez. Vou tirar aqui um pouquinho do ruído das cores, porque o ruído da cor atrapalha demais a imagem. Nesse propósito, claro, de fazer uma imagem limpa e bonita. Vim aqui em misturador de cores, mudei algumas matizes, alguns níveis de saturação e também de luminescência. Vou explicar rapidamente o que é para vocês. A matiz é a cor, basicamente. Então aqui, ó, eu quero mexer nos vermelhos, olha só. Perceba que a cor do vermelho vai mudar. Ele vai para mais laranja, agora vai para mais vermelho. E eu não mudei isso daqui. Se eu mudei, mudei bem pouquinho. A saturação é em relação à pureza da cor. Então, quanto mais saturada, mais essa cor vai atingir o limite dela, sabe? Vai ficar mais limpa. Não necessariamente isso é bonito. Também não mexi. Gostei da saturação da imagem. A única coisa que eu mexi aqui foi em calibração. Que eu coloquei um pouco mais de saturação no tom do azul, um pouco mais no do verde e um pouco mais no vermelho. Porque essas saturações aqui são as mais limpas do Photoshop. E são muito boas de se trabalhar. Depois eu cliquei em OK, já estava pronta a imagem. Foi isso. Foi isso. E aí finalizei. Bloqueei tudo, então Ctrl Shift Alt E. E eu tenho a imagem aqui blocada. Depois, claro que eu sempre levo para um arquivo, para colocar lá no Photoshop, para colocar em um portfólio. E aí eu faço isso aqui, ó, com a ferramenta Pranchetas. Então, eu crio uma imagem aqui com 1080 pixels por 1350. Essa aqui vai para feed, tá? E aí eu adequo a imagem. Deveria estar até em objeto inteligente. Nunca redimensione uma imagem sem que ela esteja em objeto inteligente, tá? Essa aqui vai para o feed. E aí você pega a mesma camada aqui, Shift, coloca aqui, ó, 1920. E essa aqui vai para o Story. Caixinha de pergunta, perguntando o que as pessoas acharam e tudo mais. E esse é o resultado. E se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, deixa um comentário, até dando ideias sobre os próximos vídeos que eu posso trazer, sobre as manipulações que eu posso trazer. E é isso. Até mais, pessoal. Valeu.